Está no ar. Programa Café com Leite. Apoio. Água Mineral São Geraldo. Farmácias Gentil. Laboratório Lamic. Marmoraria Juazeiro. Panebon. Pão Nosso. Leite Contabilidade. Leite Marcas e Patentes. Hotel e Pousada. Café com Leite. Santa Cecília Vidros Temperados. Sicredi. Ótica Santa Isabel. Olá, estamos começando mais uma edição do programa Café com Leite. É com muito orgulho, com muito carinho, que me delicio de um gostoso cafezinho em sua companhia, mantendo-o sempre bem informado. Hoje nós vamos conversar com o professor Bruno Viana, ele que já esteve no nosso programa, e hoje nos oportuniza falar sobre um tema em voga, um tema relevante, que são as notificações, intimações e fiscalizações de empresas do Simples Nacional. Professor Bruno, muito obrigado pela sua disponibilidade em contribuir com o nosso programa mais uma vez. Fico muito grato e, diga-se de passagem, com um tema muito em voga, né? Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Eu que agradeço aqui o convite, mais uma vez, estar aqui na casa, de trazer esse assunto para esclarecer e também para informar o pessoal que, se ainda não recebeu nada, nenhuma fiscalização, nenhuma notificação, é bom já ficar atento, porque tem sido muito frequente nos últimos 2 anos essas fiscalizações voltadas para as empresas do Simples Nacional. Professor, você disse algo importante. Nos últimos 2 anos, o fisco tem dado uma olhada, digamos assim, está com um olhar diferenciado. Isso implica dizer que as empresas do Simples Nacional também estão sujeitas a ações fiscais? Na verdade, Francisco, as empresas do Simples sempre estiveram sujeitas à fiscalização. Não é o fato de eu ser simples que eu estou livre de cumprir as minhas obrigações perante o Estado. Eu não preciso emitir nota, eu não preciso declarar cartão, na verdade, isso é um engano. E é uma conversa que a gente escuta muito. Mas não é verdade. A empresa do Simples tem sim obrigações perante o fisco estadual e que, se ela não cumprir e for fiscalizada, ela será penalizada normalmente. Isso aconteceu com mais frequência em 2019, 2020 e agora em 2021 também, mesmo com a pandemia, que também não impediu essas fiscalizações de acontecerem, ali quando for chegando na segunda onda e agora no segundo semestre, para as empresas do Simples. Antigamente o fisco não olhava tanto, só que os contribuintes meio que relaxaram um pouco, eu não preciso fazer, e o fisco foi percebendo. Opa, não é assim. Existem obrigações que devem ser cumpridas. E essas intimações, notificações, monitoramentos começaram a acontecer com as empresas do Simples Nacional. Sejam aquelas que faturam pouco, 20 mil, 30 mil, 100 mil mês, como aquelas que já estão ali nos 3 milhões e 600 mil ano. Me diga uma coisa, seria esses atos de notificação, intimação, quem sabe fiscalização, em detrimento, por exemplo, de displicência ou descuidado das empresas, ou um olhar mais, digamos, afetuoso, mais delicado do fisco? Eu diria assim que é um pouco dos dois, né? Realmente existe aquela cultura de que a empresa do Simples tem que fazer sua folha de pagamento. Eu preciso emitir nota fiscal só quando eu faturar no cartão de crédito, ou que eu preciso fazer uma contagem básica do estoque. Não é assim. Existe esse descuido, realmente, da parte do contribuinte, certo? De não, faz de qualquer jeito. Eu não digo todos, mas existe essa cultura, tá? E também o fisco nunca olhou para a empresa do Simples com o tom de fiscalização. Aí o fisco, que está cada vez mais sistematizado e consegue no botão fiscalizar todas do mesmo, de uma vez só, casado com algum descuido dos contribuintes, gerou um volume grande de intimações, de notificações, com prazo de 10, 7, 15 dias para se resolver. Ele pegou o contribuinte de surpresa.
que de repente diz, mas eu sou do Simples. Ok, você é do Simples, mas você é um contribuinte, você vai ter que cumprir suas obrigações todas em dias. Não cumpriu, multa. Muito bem. Quando nós tratamos de notificação, por exemplo, eu sou obrigado a cumprir? A notificação, dentro da Cefiles, existem alguns documentos. Vamos separar eles. Um termo de notificação, quando a empresa recebe, se o seu contador não envia, você tem acesso, tá? Mas é importante fazer um acompanhamento, porque a Cefiles tem um DTE, que é como se fosse uma caixa eletrônica de correio, que a Cefiles vai enviar algumas informações para você. Uma delas é o termo de notificação, que nada mais é que te cobrando um débito que você não pagou. É como se fosse uma simples cobrança. Então, o termo de notificação ele é vinculado a um débito. Obviamente, se você deve, você vai ter que pagar. Se você não pagar, aquele débito vai para a dívida ativa, e ele fica mais caro. Se eu não pagar, ele vai para o CADI estadual, que já vai ali dando uma complicação nas contas dos cartões de crédito. Então, isso é um termo de notificação. E sim, eu tenho que cumprir. Outra coisa que essa faz e envia é o termo de intimação. Esse termo de intimação, que já tem esse tom mais imperativo, ele está te cobrando o cumprimento de obrigação acessória. O que seriam essas obrigações? Emitir uma nota, declarar um inventário, fez uma venda em cartão de crédito e não emitiu nota, fazer uma manifestação de uma nota, e outras obrigações que existem também. Esse termo de estimação, ele também tem um prazo, tem um fiscal estadual, um auditor fiscal estadual acompanhando. Quando você não cumprir o prazo, e também não pede a prorrogação desse prazo, porque você pode pedir, o fisco vai lavrar um auto de infração. Porque você não emitiu a nota, porque você não mandou um inventário, ou porque existem outras obrigações atrasadas. Esse é o segundo documento. E o terceiro documento que tem é o mandado de monitoramento. O que é um mandado de monitoramento? É durante um período que você vai te olhar de perto. Se tudo está ok. Não é uma fiscalização. Porque uma fiscalização, uma ação fiscal, lhe impede de se regularizar. Chegou um termo de ação fiscal, que é o quarto documento, você não se regulariza. Tudo que está errado, ou você justifica, ou você vai ser penalizado. E o mandado de monitoramento, ele vai... Eu digo até que o mandado de monitoramento, ele te ajuda. Porque ele vai te dizer aonde você errou e vai lhe dar a oportunidade de você corrigir todos os erros. Para quando chega uma ação fiscal e ela vem para a empresa do Simples, todos aqueles problemas que foram apontados no monitoramento já foram resolvidos. E dentro da ação fiscal, você só justifica. Então, temos um termo de notificação, um termo de intimação, um mandado de monitoramento e a ação fiscal. E outra coisa, Francisco, o que acontece, e os contribuintes, eles só sabem disso no final, são os editais. Funciona da seguinte forma. Quando o contribuinte ele tem um problema cadastral, de débito, de obrigação, o endereço dele está diferente com a Receita, o sócio está com participação em empresa com problema, tem problemas no IPVA do carro, são problemas que o contribuinte não pode ter. A Cefiles, dentro do Diário Oficial, ela vai chamar, se chama convocação, os contribuintes que estão com esse problema, para que eles possam se regularizar. Ele dá um prazo. Ele lista lá todos os contribuintes que estão com problema. Contribuinte, venha a Cefiles regularizar seus problemas. Se o contribuinte não for, ele chama de novo. Aí, se ele não for, ele vai bloquear a inscrição estadual da empresa. Aí ele não consegue nem comprar, nem vender por nota. Aí tem um prazo, venha. É como se forçando o contribuinte aí. E mesmo assim, se o contribuinte não for, aí a empresa é baixada a inscrição dela de ofício. São problemas... Pode falar. Professor, eu vejo essa linha como assim, um aviso. Olha, você está me devendo. Eu sempre digo às pessoas que isso se põe no lugar do Estado. Você mandaria um aviso, você depois mandaria uma intimação, depois você coloca no SPC, depois você executa.
Então, o Estado faz a parte dele. Seria mais ou menos nessa mesma linha, né? É a mesma linha, não tem nada de diferente. O problema é que as consequências são altas financeiramente. Sim. Eu acompanhei um caso de uma sorveteria, optante pelo Simples Nacional, que por conta de um equívoco, de erros na hora de apurar o ICMS, gerou uma multa na casa de 1 milhão. Por problemas que eram notificados, que eram falados, e que não soube conduzir, chegou uma ação fiscal, não tinha mais o que corrigir. Tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que tem, pagar. E essa linha de... Eu até concordo, eu sou até a favor dessa linha de notificação, de intimação, que é tipo, como você falou, um aviso. Não é nem assim... Certo que tem prazo, é porque na lei tem que realmente ter prazo, né? Até porque se não houver o prazo, a gente também relaxa e não faz como essa sorveteria, não cumpre, né? Então, assim, se a gente cumpre essas determinações, esse mandado de acompanhamento, né, monitoramento, também é um instrumento extremamente favorável que vai beneficiar o contribuinte para exatamente dizer, olha, está errando aqui, corrige aqui. Então, eu acho que são instrumentos sempre que agregam valor ao bom funcionamento da empresa, não é, professor? Vamos comentar isso daqui a pouco? Deixa eu falar aqui na Rede de Óticas Santa Isabel. Um grande abraço a todos que fazem a Rede de Óticas Santa Isabel. Então, professor, essa linha é até mais construtiva na relação fisco-contribuinte, né? Perfeito. Às vezes, os contribuintes que estão muito desacostumados a não serem cobrados por nada, tomam esses avisos como, o fisco me cobra muito. Calma, o fisco não te cobra muito, ele está te cobrando o básico, que você não fazia ou por ignorância, porque você não foi informado, porque o contador não informou, ou porque tem aquela cultura mesmo de que me disseram que era assim e eu fiz. Mas entenda que o fisco está lhe pedindo o básico. É natural que esse microempresário que está começando agora, que tem seu negócio pequeno, que é do simples, não tenha muita instrução, normal. O empresário, ele quer o quê? Vender, faturar, lucrar. Essa é a meta, o objetivo dele, e está correto. Mas você vai ter duas opções. Ou você entende das obrigações que você precisa cumprir, ou você vai ter que pagar alguém para fazer isso por você. Você não pode deixar solto. E quando o fisco vier, você dizer, mas eu não sabia. Não saber algo não é justificativa para não cumprir. Se você chegar na Cefaz e não querer pagar uma multa porque você disse que não sabia, isso não é justificativa. Porque a lei está ali disponível para todo mundo. Você não sabia, né? Deixar de cumprir uma obrigação acessória, de pagar um imposto porque não sabia, não se justifica, né? Pronto. E essa fala não é apenas para o empresário, é também para o contador. Quem é meu aluno, eu falo muito isso. Hoje mesmo, eu estava hoje na minha mesa, eu estava trabalhando uma fiscalização de uma empresa que, de acordo com as informações do fisco, ela deixou de pagar R$933 mil de ICMS. Aí o profissional, eu não sabia, escuto muito isso. Então, o que é que eu digo quando você pega uma coisa que você não sabe? Ou você aprende, ou você paga alguém para lhe ensinar. O contribuinte é que não pode, em hipótese alguma, ficar com a sua insegurança. Aqui é o meu aviso, a minha recomendação para os profissionais de contabilidade. Se hoje você está apurando uma empresa, seja ela do Simples ou não, em algum ponto você diz assim, eu acho que isso daqui não está certo. Eu acho que tem alguma coisa errada, resolva. Se você não resolver, a conta vai vir. Não sabe? Estuda, tem segurança. Não consegue estudar? Paga alguém para fazer. Porque está aí a chuva de notificações e intimações para se cumprir com prazo super apertado. Professor, e o senhor acha que esses procedimentos de notificação e intimação prévia antes da ação fiscal, porque o serviço público se sobrepõe ao privado, portanto, o serviço público pode fiscalizar, claro. Independente de notificar previamente, ou seja, no resto do deve cumprir algumas regras estabelecidas em lei, mas esse tipo de coisa, notificar, olha, você está me devendo, ele já declarou que devia, né?
Mas por que não pagou? Então, assim, o Estado, ele não tem essa obrigação, no fundo, né? Ele faz isso como um meio de ser amigável. Você concorda comigo? Eu concordo perfeitamente com o que você está falando. Eu considero as notificações algo extremamente positivo. É uma auditoria prévia que está fazendo o que você deveria fazer, ou você não tem tempo, você não sabia, e o fisco está lhe dizendo, olha, isso está errado, corrija. A intimação, ela diz isso, justifique. E é melhor, já pensou, numa notificação, você descobre um débito que talvez você nem tinha, ou um débito que você declarou de forma equivocada, porque de 10 para 100 mil é um zero. Um zero a mais. Um zero. Aí você... E diz que zero não vale nada, depende de onde ele é colocado. Depende do local, perfeitamente. Então, veja só. Talvez você devia 10 mil, aí você acha que você pagou. E, de repente, está declarado 15, 12. O fisco te cobra. Aí você percebe o erro. Opa, eu declarei errado. Eu vou retificar. Então, a notificação, do meu ponto de vista, é um instrumento que o fisco resolve essas pendências e o contribuinte tem a oportunidade de regularizar, inclusive de auditar a própria empresa. Porque a Cefaz tem os indicadores de fiscalização. A gente vai já falar sobre isso. Existem os indicadores. Às vezes o contribuinte nem sabe que isso existe. Quando o fisco coloca para ele, isso valha. Eu nem sabia que esse meu está errado. Você vai ter a oportunidade de corrigir. É assim, um método muito eficiente de auditoria prévia para evitar problemas na ação fiscal. Dentro do processo da notificação, eu posso fazer retificações, por exemplo, para fazer as correções independente do pagamento de algum imposto? Pode. Somente quando chega uma ação fiscal é que você não pode fazer mais nada. Mas dentro da notificação, como exemplo que eu lhe dei, chegou a notificação de um débito que eu declarei errado, que eu disse que eu devia 50, mas na verdade eu devo 40. Você pode, sim, livremente, retificar a informação e justificar para o fisco. Fisco, na verdade, eu devia tanto. Eu errei, cometi esse equívoco, mas eu já corrigi. Aí o fisco, ok, você não está me devendo mais nada. Se chegasse a fiscalização, a ação fiscal diz assim, não, você agora declarou. Pague. Tá certo. Estou conversando aqui com o professor Bruno Viana, falando sobre notificação, intimação e fiscalização das empresas do Simples Nacional. E o apoio é da Água Mineral São Geraldo. Grande abraço a todos que fazem Água Mineral São Geraldo. Professor Bruno, por falar em água, vamos tomar uma água? Vamos. Minha água aqui já. Oh, que maravilha. E o cafezinho também tem aí ao seu lado? Sempre, né? A companhia do contador. Café com leite, é verdade. Quer conhecer um pouco mais sobre as ações do fisco diante das empresas do Simples Nacional? Continue ligado, nós vamos a um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Hoje o meu convidado é o professor Bruno Viana, competente mestre sobre ICMS. Inclusive, daqui a pouquinho eu quero saber as suas redes sociais para que você possa conversar com ele, uma pessoa muito próxima, muito disponível, um profundo conhecedor da legislação do ICMS do estado do Ceará. Por isso, nós o buscamos para conversar sobre esse tema, que é notificação, intimação e fiscalização das empresas do Simples Nacional. Com o apoio da Panebon Pão Nosso. Gastos com propagandas não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propagandas. Estamos passando por momentos difíceis, mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, as empresas que acreditam e investem serão lembradas. Inclusive, a Panebon Pão Nosso. Lembrando que não é somente porque ela investe em propaganda, é porque oferece a você também os melhores produtos. Para equilibrar bem a sua dieta, escolha os deliciosos pães integrais da Panebon Pão Nosso. Eles levam um sabor incomparável em cada fatia.
Além disso, a Panebon Pão Nosso oferece aos seus consumidores produtos riquíssimos em valores nutricionais. E claro, também sempre com uma grande variedade de produtos como o pão de leite, o pão de forma, o pão árabe, o pão integral light, o 100% integral, a deliciosa bisnaguinha e muito mais. O que você está esperando para se deliciar com os nossos produtos? Deixe seus lanches ainda mais especiais. Junte a família, chama a turma e prepare deliciosos sanduíches com os nossos pães. A receita pode até ser sua, mas os pães levam a marca Panebon Pão Nosso. Um grande abraço a todos que fazem a Panebon Pão Nosso. Professor Bruno, diga logo suas redes sociais aí. O seu curso é de ICMS do zero, né? Na verdade, é uma plataforma de ensino online, onde nós temos aulas semanais sobre ICMS do estado do Ceará. A minha rede social, onde eu diariamente dou aula gratuita lá de ICMS, atualizo sobre as informações do fisco, é bruno.viana Macedo. Então tem muita aula gratuita, dá para você quase se formar em ICMS só em aula gratuita. E existe a plataforma exclusiva de alunos, somos mais de 200 alunos aqui do estado do Ceará, só sobre ICMS. E qual é a sua plataforma? Diga aí para eu colocar aqui nos caracteres. Plataforma Aprenda ICMS. No momento, inscrições fechadas, mas ali no mês de novembro, a gente vai estar realizando um evento e abrindo as inscrições para a entrada de novos alunos. Mas não custa nada o nosso telespectador acessar e conhecer como é essa plataforma, né? Com certeza. Bruno, vamos falar um pouquinho de intimação, que está diretamente ligada à notificação, né? Seria, digamos assim, um segundo passo. Perfeitamente. Pontos assim que incidem essa intimação. E lembrando aqui ao nosso telespectador que nós estamos falando sempre com relação ao fisco do estado do Ceará, né? A intimação hoje, ela vai apontar para o contribuinte, seja pelo simples ou não, mas aqui o simples como foco, obrigações acessórias, são coisas que ele tem que fazer, porque tem previsão em lei. Vou citar algumas, que são os pontos vistos ali, certo? Toda vez que uma empresa recebe de outro estado uma mercadoria, seja para consumo, seja para o mobilizado dela, seja para ela revender, seja uma bonificação, seja uma devolução, a qualquer título. Se eu recebo a mercadoria de outro estado, eu tenho que selar aquela nota. É o registro eletrônico de que a mercadoria passou no posto. Quando eu não selo, é uma obrigação acessória que eu deixei de cumprir. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber, eu trabalho com entradas interestaduais, então eu vou ter que selar todas as notas. E essa selagem pode gerar um imposto a pagar, ou não, depende do caso. Outra obrigação acessória, e que gerou muito problema no passado para as empresas do Simples, é o inventário. Todas as empresas do Simples, normal, presumido, real, seja quem for, tem que ter um inventário. A contagem física das mercadorias no final do exercício. E tinha-se o hábito de declarar zerado. Depois a gente retifica. E o depois não chegou até o fisco intimar. Porque o fisco foi percebendo a ausência dessa informação e obrigando. Então saiba que você precisa, em 31 de dezembro de cada ano, ter o número exato e o valor do seu inventário. É outra coisa que dá muito problema. Tá? Aí eu vou abrir aqui um parêntese, que é uma informação muito importante para não ter problemas no inventário. Às vezes a gente vai e coloca no inventário a quantidade final de mercadorias que tem ali, mas ao longo do ano não realiza eventos obrigatórios de baixa de estoque. Vamos pegar como exemplo um supermercado, vamos pegar como exemplo um posto de combustível. O que é muito comum acontecer dentro de um supermercado? O supermercado vai ter compra de mercadoria para estoque e venda dessa mercadoria. Todo mundo sabe disso. Só que um menos o outro não é o estoque final. Apesar de ser óbvio que parece. Ao longo do ano acontecem muitas coisas. O supermercado tem roubo, tem mercadorias que perdem validade, tem frutas e carnes que vão perecendo. Existem produtos que são para revenda, mas que o supermercado pode usar. Todas essas baixas precisam ter nota fiscal. Se eu não faço
a baixa por nota, eu vou ter problema no meu inventário. Você vem para dentro de um posto de combustível, acontece a mesma coisa. O posto pode ter carros próprios que ele faz o abastecimento. A gasolina, o óleo diesel, o álcool, o etanol, ele tem uma evaporação, que eu preciso registrar a baixa dessa evaporação. Se porventura eu contaminar o combustível, eu tenho que fazer a nota fiscal de baixa. A partir do momento, isso também vai ter no autopeças, vai ter na confecção, vai ter na farmácia, em outros segmentos. Mas a partir do momento em que eu não faço esses registros, eu vou ter um problema no inventário. Eu até declaro, mas a informação está equivocada. Vai ter diversas omissões de entrada e diversas omissões de saída. Não é que eu não omiti as minhas entradas e as minhas saídas, mas é que eu esqueci ou não fui orientado de fazer esses pequenos registros. É outro problema muito grande que tem. Um outro ponto dentro da intimação, Francisco, que é comum, é as operações de cartões de crédito. Inclusive, eu tenho uma aula gratuita sobre isso. Eu explico tudo como resolver problema de cartão de crédito. São as empresas que trabalham com cartões de crédito e, às vezes, aquela operação não tem nota. E o fisco te cobra como se você fosse obrigado a ter. Como assim, Bruno? Para todas as operações de cartão eu tenho que ter nota? Nem sempre. E aqui você precisa tomar cuidado. Eu vou dar um exemplo muito prático. Se, às vezes, duas pessoas vão casar. Aí elas deixam numa Casas Pretas da Vida, em qualquer loja de venda de produtos para casa, artigos de casa. Aí deixa-se a minha lista de chá de casa nova. Aí todos os convidados vão lá, pagam, mas eles não compram. Eles pagam e quando o casal voltar da lua de mel, eles vão passar lá. Aí o que acontece? Todo mundo vai naquela loja e passa o seu cartão de crédito. Ele está gerando um crédito para quando o casal for lá, retirar a mercadoria. Ora, quando eu for lá comprar para aquele casal, eu não vou ter que ter nota. Mas quando o casal for, vai ter a nota de saída, que acontece em períodos diferentes. Eu poderia, por exemplo, ir lá deixar minha lista de casa, chá de casa nova em outubro, mas só ir buscar em dezembro. Então, percebe que nem sempre cada operação de cartão de crédito tem que ter nota. Então, cada caso é um caso. Obviamente, se são vendas que estão acontecendo ali, vai ter que ter. Então nesse caso aí, só me reportando ainda ao caso anterior que você exemplificou, tanto do supermercado quanto do posto de combustível, dentre outras atividades também correlatas a esses temas. Quando eu retiro mercadoria para uso e consumo da própria empresa, até no material de limpeza, ou aquela verdura ou fruta que ficou vencida e tal, eu tenho que emitir nota fiscal. Obrigatoriamente. E lançar no meu estoque, baixar do meu estoque também, né? E baixar no estoque. Digo até a operação, quem quiser anotar. Eu tenho o meu carro lá e vou no meu posto, eu tenho o meu veículo e vou abastecer. Emito também o cupom fiscal. Emite nota. Não pode sair nenhuma mercadoria sem nota. Porque senão eu vou gerar uma omissão de saída. Comprou ou vendeu, omitiu a compra ou a venda, penalidade é garantida. Penalidade. De qual é? 10% pelas omissões de entrada, 30% pelas omissões de saída. Tem jeito, não tem jeito, é só se regularizar, é só ter cuidado, é só analisar carinhosamente, é só conversar com o seu contador ou ter uma consultoria à altura de um profissional como o professor Bruno Viana, que com certeza você vai evitar estes e outros problemas. Eu tenho o apoio da Sicredi Cariri. Um grande abraço a todos que fazem a Sicredi Cariri. Professor Bruno, o senhor ia falando ainda e eu lhe interrompi, voltei para o combustível nessa questão do cartão de crédito. Poderia eu entender, por exemplo, na hora que o senhor comprou aquele bem, eu não poderia emitir uma nota fiscal para entrega futura e quando eu entregar o bem, eu emitir uma nota fiscal de venda? Não poderia ocorrer isso? Esse é outro caso. Quando existe a possibilidade de entrega futura, tem que ter as notas fiscais, ok? Mas o ICMS só vai incidir na entrega. Só que existe outro caso, Francisco. As lojas hoje têm cartão presente. É muito comum você quer dar um presente para a pessoa, não quer comprar um presente, você deixa um crédito lá. Então você vai na loja, deixa R$100, R$200 de crédito. Quando a pessoa for, a modalidade de pagamento é cartão presente.
em um período passei o cartão e em outros aconteceu a venda. Tem que ter cada caso. Isso tem que Outro ter uma problema consultoria comum, muito especializada, porque quando o fisco vier daqui a 1, 2, 3 anos, vai explicar isso e é perfeitamente. complicado, né? Outro problema que acontece muito e que também é possível de resolver e que é visto nas intimações. O sócio ter uma máquina de cartão no nome dele e usar o nome da empresa, ou eu tenho uma matriz e a filial e eu fico trocando aqui as máquinas. A princípio, a gente pode dizer assim, não pode. E, de fato, não pode. A empresa tem que ter a máquina dela. Mas, veja só, às vezes eu estou com a matriz e eu estou com a filial. A filial está lotada. A matriz nem tanto. E se quebrou a máquina? E eu não tenho, a reserva quebrou também. Obviamente, o que o empresário vai fazer? Sem uma índole alguma. Pega a máquina da matriz. Eu não posso ficar sem venda. Ou então, eu tenho essa máquina aqui no meu nome. Ó. Não pensa, eu também não pensaria. Ou então, pega aqui essa minha máquina, passa, eu quero que venda. Se o contribuinte consegue controlar isso daqui e registrar contabilmente da forma correta e ele comprovar que não houve uma índole, foi um caso urgente, não é algo reiterado, ou seja, acontece sempre, é justificável. Não tem que pagar imposto 2 vezes ou ser penalizado por conta desse problema que aconteceu. Por isso que ele fala, cada caso, um caso. Mas aí nós voltamos lá para a possível notificação, né? E fazer os possíveis ajustes, né, professor? Ou a intimação. Eu estou lhe falando, aconteceu um problema. Eu também não posso acontecer um problema e não, nunca vai dar em nada. Vai dar sim. Só que para quando vier a notificação ou a intimação, ou inclusive, o contribuinte pode se utilizar do instrumento chamado denúncia espontânea, exclusão de culpabilidade, onde ele já averigua os problemas e ele mesmo já pode procurar o fisco. O fisco, aconteceu isso. Eu estou aqui para me eximir de penalidades futuras. Eu já estou lhe apresentando os meus problemas para que depois você não venha me cobrar. Eu não preciso sempre esperar a notificação vir. Eu também posso. Inclusive, eu recomendo que você o faça. O pessoal diz assim, não faça isso, que você vai chamar fiscalização. Amigo, toda hora você está sendo fiscalizado. O fisco sabe exatamente tudo o que está acontecendo. Não adianta. Então é melhor ir, vai. Dentro do site da Cefaz tem todos os campos para você apresentar sua defesa, um BO se for preciso, um relatório, todos os documentos comprobatórios de que você está certo, e o fisco vai analisar. Então, é possível, sim, fazer as correções e antecipar as dores de cabeça. Agora, lembrando que mesmo havendo a denúncia espontânea, mesmo que havendo as correções dentro do prazo de notificações e intimações, não deixa de incidir multas e juros, caso seja necessário o pagamento de um tributo, né? Porque, afinal de contas, existe a multa penal. Pode falar. Eu digo, ele está excluído da penalidade, da multa penal, não de pagar o produto. Era isso que eu ia falar. Se tem um imposto para pagar, não tem como se livrar. Você vai ter que pagar a multa, certo? Agora, a penalidade, o fisco pode dizer assim, não, tudo bem, cumpra a obrigação principal, pague só o imposto, inclusive isso aconteceu, certo? Ano passado, no começo da pandemia, a Cefaz disparou uma notificação para diversos contribuintes. E tinha que pagar o imposto e tinha uma penalidade. Certo? De empresas que estavam comprando mais do que vende. A empresa do Simples não pode. Isso é outro problema que acontece. E muitas intimações. Inclusive, Francisco, hoje, se um contribuinte do Simples comprar mais do que vender, ele é colocado em edital. Quase que de imediato. E quando isso começou a acontecer, tinha uma penalidade. Então, o que foi que o fisco fez? Por conta do contexto de pandemia e toda aquela situação que nós vivemos, o fisco dispensou a multa. Mas tinha que pagar o ICMS, porque era devido. Aconteceu nesse caso aí. Recentemente, aconteceu outro problema. E aconteceu com as empresas do Simples. Inclusive, quando foi ali em junho, julho, eu realizei um evento
justamente para ajudar todo mundo a resolver. Que não se sabia que as empresas do Simples Nacional pagavam ST interna. As pessoas realmente ficaram em choque. Mas como assim eu tenho que pagar? Tem. Se for devido você pagar ST interna, tem que pagar. As pessoas não sabiam, não estavam orientadas. E o fisco pegou 2017, 2018, 2019. E nós fizemos um evento online, expliquei como é que se regulariza, expliquei como é que apresenta uma defesa, como pede prazo, chamei um advogado, ele esteve conosco, explicou os procedimentos, porque as pessoas tinham que pagar. Perguntaram-se muito, tem um jeito de não pagar? Não, tem que pagar. Tem que pagar sim. Tem que pagar e acrescido dos encargos legais. Né? Sim, tem que ter o encargo. Professor Bruno Viana, brilhantando o nosso programa de hoje. O apoio é da Rede de Farmácia Gentil. Fica aqui o meu abraço a todos que fazem a Rede de Farmácia Gentil. Professor Bruno, vamos tomar mais uma água? Vamos. E o nosso cafezinho não pode faltar. Professor, em breve, quem sabe, né, você vai estar nos nossos estúdios para a gente gravar um programa ao vivo. Eu lhe servi um cafezinho. Mas é um grande prazer, viu? Em breve, se Deus quiser, tomar um cafezinho. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema tão importante e em voga para os empresários do Simples Nacional? Continue ligado, eu vou fazer um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. É com muito orgulho, é um carinho muito grande ter a sua companhia diariamente. Muito obrigado pela sua audiência. Para você que ligou a TV agora, é uma gratidão muito grande sempre tê-lo em nossa companhia. Mas, acima de tudo, mantendo-o sempre bem informado. Hoje estamos conversando com o professor Bruno Viana, um catedrático em ICMS do estado do Ceará. Ele que tem sua plataforma de ensino, promove cursos, tem alguns cursos gratuitos na sua plataforma, mas cursos mais aprofundados e com muita competência, quem tem é o professor Bruno Viana, que está aqui conosco, conversando sobre notificação, intimação e fiscalização de empresas do Simples Nacional. Eu tenho o apoio da Marmoraria Juazeiro. Grande abraço a todos que fazem a Marmoraria Juazeiro. Professor Bruno, notificação e intimação, agora vamos para a fiscalização? Necessariamente, quem foi notificado, intimado, vai entrar num processo de fiscalização? Não, eles são desvinculados, tá? Ocorre que quando você recebe um mandado de monitoramento, que ele tem prazo para começar e terminar, o fiscal pode recomendar uma fiscalização, mas não vai ser ele a fiscalizar. Inclusive, tem empresas que não recebem notificação nem intimação e que podem receber uma fiscalização. Certo. Então, o monitoramento, ele sugere, né? Dependendo não é obrigatório, ele pode recomendar. E cabe ao Estado tomar a decisão. Isso. Muito bem. E em havendo a ação fiscal, ela é voltada especificamente para aquela recomendação ou ela tem uma profundidade ou uma amplitude maior? Existem dois tipos de ação fiscal. A ação fiscal plena e a específica. A específica, ela vai naquele problema. Ele não olha outras coisas, ele olha apenas aquele problema. E a fiscalização plena, não, ele engloba tudo. Tanto que se eu tenho um período fiscalizado, se a fiscalização foi plena, eu não posso mais ser fiscalizado naquele período. Agora, se for específica, eu posso receber outra fiscalização para aquele problema, para aquele ano, só que específico é outro problema. Tá? Então, tem esses dois tipos. Muito bem. Professor Bruno, fala-se muito em DTE, né, o domicílio tributário eletrônico. Inclusive, o senhor até citou no primeiro bloco. Como é que acontece o acesso a esse domicílio? Eu não diria o acesso, mas o contribuinte receber, digamos, notificações, intimações,
termo de início de ação fiscal, seria sempre por lá? Vamos lá. O DTE, ele serve para três coisas muito importantes. Dentro do DTE tem o SIGED, que é o Sistema de Gerenciamento. É o correio eletrônico, onde você vai receber notificação, intimação e monitoramento, certo? A ação fiscal não é por lá. A ação fiscal você recebe na empresa ou quando você vai na Cefaz, você vai receber. Dentro do DTE também existe a possibilidade de você ver muitas pendências que você tem, que são vistas na notificação, que são vistas na ação fiscal ou na intimação. Então, lá é como se fosse um painel onde você consegue se ver como o fisco lhe vê. Então, tem a possibilidade de você corrigir muitos erros. Eu confesso para você, e aí já é uma reclamação mesmo comum dos contribuintes, é que ele trava, é que a informação às vezes não está coerente, principalmente quando ele passa por atualização, mas eu acredito que o fisco já vai cada vez melhorando essa informação lá. E a terceira coisa que você vê dentro do DTE hoje é que você pode comprar XML de notas fiscais, de cupom fiscal, de nota fiscal de venda ao consumidor eletrônico, que porventura você não tem. Então, se você precisa do seu XML, se você não sabe onde você vai conseguir, você pode comprar dentro do DTE. Então, hoje, basicamente, são essas três coisas. O correio eletrônico para notificação, intimação e monitoramento, a possibilidade de você ver seus problemas e você se autorregularizar, e a compra de XML. A ação fiscal, ela não vai para lá. Mas dentro da ação fiscal, ele pode apontar problemas que você já poderia ter visto previamente dentro do DTE. O que eu observo é que, nesse contexto geral, tudo nós podemos fazer antes da iniciativa do fisco, né? Então, isso é extremamente favorável para o contribuinte, né? Sim, perfeitamente. Eu ensino muito isso, Francisco, para quem me segue, para quem é aluno, que hoje você consegue se regularizar. Inclusive, hoje eu tenho alunos que trabalham exatamente vendo pendências e resolvendo pendências, vendo pendências e resolvendo pendências, porque é possível você resolver muita coisa lá dentro do DTE. Essa relação, professor Bruno, em alguns momentos, o fisco cria alguns instrumentos, por exemplo, aquele instrumento do Vipro, onde o contribuinte deve acessar a nota fiscal para aceitar ou recusar, né? Tem aquela opção também, que ali é um instrumento para o contribuinte, é a manifestação para o contribuinte, e ele atribui essa responsabilidade ao contador e passa por sérias dificuldades e problemas e riscos de pagamento, né? De mercadoria retida, uma série de fatores, né? É preciso que cada um fique no seu quadrado e ter a sua responsabilidade. Do que o contador vai fazer e do que o contribuinte vai fazer. Ambos precisam ter autonomia e conhecimento de que existe o Vipro, o Tramita, o SIGED, o DTE, o CITRAN, selagem de nota. Certo? Hoje, realmente, o Vipro ele é um portal para regularização de pendências, para pedido de regimes especiais e termos de acordo também, e para abertura de processos. Os processos demoram a serem analisados. É um problema atual. Com certeza é um volume muito maior do que o fisco pode demandar. Mas existe a possibilidade. É melhor eu abrir um processo e ele não ser analisado do que chegar a uma ação fiscal e eu não ter aberto nenhum processo. Eu digo, não, eu iniciei meu processo. O fisco que ainda não me atendeu, mas eu iniciei meu processo. Porque quando chegar a ação fiscal, você tem um prazo de 180 dias. Aquela fiscalização tem 180 dias, onde o fiscal vai ficar apresentando os problemas, ele vai sempre relacionando, e você vai poder apresentar a justificativa de coisas que talvez você já tenha resolvido, de que você já tenha aberto o processo, de que ela tem renúncia, de ter um pedido de exclusão, de culpabilidade, né? A denúncia espontânea. E na medida que o fiscal vai apresentando, você vai apresentando a justificativa. O que está errado e não tem conserto, e você nunca olhou, realmente já tem ali uma penalidade vinculada. Então, esses instrumentos como o DTE, o Vipro, o Tramita, te permitem resolver muitos problemas.
Tem problemas que não dá, mas a maioria sim. Diga uma coisa, qualquer servidor público do Estado pode iniciar uma ação fiscal ou tem alguma especificidade? Auditor fiscal estadual, que seja no núcleo do setor de fiscalização, tá? Na lei, tem algumas previsões de que um fiscal pode verificar uma coisa em loco e ali te penalizar, mas isso não acontece. Um detalhe, já que somos do Simples Nacional, que é um tributo, de certa forma, federal, né, porque ele é controlado pelo Fisco Federal, existe competência do Estado para esse tipo de ação? Existe, até porque existem tributos de competência do Estado. E existem muitos tipos de ICMS que a empresa paga, independente se ela ser simples, presumido ou real. Exemplo, ICMS antecipado, ICMS substituição tributária, ICMS diferencial de alíquota, você vai pagar sendo simples ou não. Você sendo simples ou não, você tem que emitir nota. Você tem que declarar inventário. Você tem que selar nota. Você não pode vender abaixo do custo. Você tem que ter um módulo fiscal para emitir cupom. Você tem que manifestar nota. Existe um nicho de obrigações acessórias que você tem que cumprir, independente de você não for. O fiscal estadual não vai te cobrar porque você não pagou o seu PJDAS dos tributos federais. Ou porque o sócio... fora o ICMS. Porque você não... Ele não vai, tá? Só que existe uma quantidade incrível de coisas que você não tem noção que você pode ser fiscalizado. Tem gente que diz assim, como é que eu chamo fiscalização? Não é que você chama fiscalização. São problemas que você está alertando o fisco. Tipo, exemplo, como é que eu sou um contribuinte de ICMS e eu nunca pago ICMS? Ou que eu sou um comércio, uma indústria, um atacado e eu não emito nota. Ou se eu sou um atacadista e estou vendendo para pessoa física. Se eu sou varejista, estou vendendo para pessoa jurídica. Então, a falta de coerência em volume alto, você chama a atenção. O que está acontecendo com esse contribuinte que ele não paga ICMS? Que foi o caso do contribuinte que eu falei em outro bloco. Uma sorveteria que fabricava o próprio sorvete nunca pagava ICMS. Passagem que tem que ser pago, nesse caso aí, tem que ser pago na entrada, né? Como ela fabrica o sorvete dela, ela deveria pagar na saída. Na saída, fabricante. Ela nunca pagou. Nunca sentiu falta. E aí é complicado. Bruno, eu queria ainda voltar, estamos chegando no final do programa, mas eu não poderia deixar de te perguntar no que diz respeito também ao cartão de crédito, que é um dos pontos mais polêmicos. Existem pessoas que comentam assim, não, eu faturo tudo aquilo que eu vendi no cartão de crédito. E eu digo, mas você não deve se limitar à venda no cartão de crédito, você tem que emitir nota por ocasião da venda do produto, seja ele no cartão ou não. Procede? Procede. E a pessoa dizer que eu só faturo quando vendo no cartão, não tem nem coerência, nem lógica, nem base legal. Porque seria muito fácil. Já pensou o fisco cobrar só quando tu vende no cartão? Como é que eu não pagaria imposto? Vende sem cartão. Não tem a menor coerência. Qual é o fato gerador do ICMS? Circulação de mercadoria. A mercadoria não circula só quando você vende no cartão. A mercadoria circula se você vender no cartão, se você vender no cheque, se você vender espécie, se você vender fiado. Se você der uma mercadoria, vai incidir ICMS. Então, o fato gerador do ICMS não é vinculado à forma de pagamento. A forma de pagamento não muda absolutamente nada no fato gerador do ICMS. A forma de pagamento provoca uma ação fiscal? A forma de pagamento em si não provoca uma ação fiscal. A forma de pagamento pode tornar evidente a sua sonegação. Que se você realiza movimentações em cartão, em faturamentos não declarados, em notas não emitidas, ele torna evidente que esse é o papel da obrigação acessória, é tornar evidente a obrigação principal, ou não o cumprimento dela. Então, não é que ele atrai, ele vai tornar evidente os teus problemas.
Professor, me diga uma coisa, quando as empresas do Simples Nacional estavam obrigadas à apresentação do SPED fiscal, né? Que lá constava a inclusão de alguns produtos, eu vou usar o nome produtos, mas, na verdade, do estoque, do DIFAL, do ST das saídas, e dentre outros itens. E com a desobrigação, como o Estado vai acompanhar isso? Você tem uma noção? Vamos lá. Foi a Instituição Normativa 42 de 2020 que eles obrigou as empresas do Simples ao SPED. Sem o SPED, a Cefaz consegue detectar tudo. Na verdade, a Cefaz, inclusive, falou que nunca olhou os SPEDs das empresas do Simples. Nunca olhou. Que ela desobrigou. Nunca olhou. Por isso que ela desobrigou. Tá? Mas existe tanta coisa que ela consegue ver sem isso. Nota não manifestada, nota não selada, faturamento omisso, certo? Se você compra em volumes superiores às suas vendas, tudo você consegue ver dentro do DTE. Dentro dos limites, professor, de compra e venda, que nós temos lá uma opção de 20 e 80, isso é instrumento de ação fiscal para o fisco do Estado? Ele não abre uma ação fiscal. Ele te coloca em edital e, se você não se regularizar, você é excluído do Simples. Simples. Porque já é um indício que tem coisa errada, né? Porque assim, a pessoa ela sabe, a empresa sabe. Se você for em qualquer empresa agora, comercial, falar com o dono, ele sabe exatamente quanto tem estoque. Porque é o papel dele, né? E dinheiro, estoque parado é dinheiro perdido. Então ele sabe os dias que ele tem que comprar, ele conhece os períodos sazonais, ele sabe tudo. Sabe tudo. E o fisco já se pronunciou e tem norma para isso. Comprou superior à venda, vai ser colocado em edital. Não regularizou, não apresentou justificativa, não retificou as informações, vai ser excluído do Simples. Muito bem. Você pode ser excluído do Simples para trás e ficar impedido de optar pela frente. Professor, eu observo que, se nós nos aprofundarmos, se esse programa tivesse mais uma hora, teríamos assuntos para tratarmos, até porque iríamos para essa linha da retroatividade, da perca do Simples Nacional, dentre outras ações em que envolve a ação fiscal do Simples Nacional, né? Então, portanto, pelo menos eu acho que o recado ficou registrado aqui no que diz respeito das obrigatoriedades do empresário do Simples Nacional, dos cuidados que ele deve ter para evitar penalidades. Então, assim, fico muito grato com suas informações. Eu vou fazer aqui um rápido intervalo de apoio cultural, mas antes me deixa falar aqui na Santa Cecília Vidros Temperados. Grande abraço a todos que fazem a Santa Cecília Vidros Temperados. Conversei hoje com o mestre Bruno Viana, ele que é professor e é um catedrático no tema ICMS. Eu vou aqui chamar um rápido intervalo de apoio cultural. Vou tomar um cafezinho com ele aqui, tomar uma água mineral São Geraldo e já eu volto. Continue ligado. Falei que era rapidinho, já tomei um café, tomei uma água e já estou de volta. Mas agora, professor Bruno, grato pela sua disponibilidade, pelas suas informações. Foram muito satisfatórias, eu tenho certeza que o nosso telespectador só tem a agradecer, porque a puxada de orelha, o detalhe que muitas vezes a gente adormece, o beliscão da noite para que você amanhã faça as correções, eu acho que foi dado. Muito obrigado pela sua contribuição, fico muito grato mais uma vez e espero novamente tê-lo aqui no nosso programa. É sempre uma honra recebê-lo. Agradeço o convite, né? Espero ter poder ajudar. Não é querer meter terrorismo nas pessoas, realmente é instruir para que elas possam se corrigir enquanto podem. Sempre que possível, estarei aqui dentro dos limites, dentro da agenda, né? Estar aqui junto com você para ajudar os contribuintes do que for necessário. Muito obrigado mais uma vez ao professor Bruno Viana, que abrilhantou o nosso programa de hoje. Nós vamos ficando por aqui, mas você continua nos acompanhando nas nossas plataformas digitais, no Facebook, no Instagram, no aplicativo do programa, no nosso canal no YouTube, no site tvverdevale.tv e também no site tvcafécomleite.com.br, onde você assiste esta e todas as edições do programa Café com Leite.
Lembrando que o distanciamento social, a lavagem das mãos, o uso da máscara, ainda são instrumentos essenciais de combate ao Covid-19, segundo aqueles que entendem de saúde. Eu e o nosso convidado estamos sem máscara porque estamos sós nos nossos ambientes. Ele na cidade dele, eu aqui em Juazeiro do Norte, para levar informações para você. Nossa orientação é de que você não tenha medo, tenha muito cuidado. Obrigado pela sua companhia, fiquem com Deus. Amanhã estarei de volta. Beijo a todos e vem aí o programa Dicas de. Tchau, tchau, até lá.